Olá, quinto ano. Vamos fazer a correção do PET volume 5, semana 2 de História. Unidade temática: Registros da História, Linguagens e Culturas. Objeto de conhecimento: surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. Habilidade: comparar e distinguir o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. Conteúdos relacionados às diferentes formas de registros da história, oral, escrita, pictografia, imagética, eletrônica, musical, etc. A produção do conhecimento histórico. Língua portuguesa, interdisciplinaridade com língua portuguesa, geografia e arte. Orientação aos pais e responsáveis. Senhores responsáveis, nesta aula vamos continuar o estudo das diferentes formas de linguagem, falando sobre a grande conquista do homem, a invenção da escrita. O objetivo desta aula é ressaltar a importância da linguagem escrita para a sociedade, que possibilitou o armazenamento de ideias e experiências e a transmissão destas para as novas gerações. Para iniciar, pergunte à sua criança: o que levou os seres humanos a desenvolver a escrita? Será que a desenvolveram de um dia para o outro ou terá sido um processo demorado? Será que a escrita apareceu primeiramente em um só lugar ou em vários lugares ao mesmo tempo? Em que situações você a usa? E se não houvesse escrita, como seria? Qual a importância de saber escrever? Oriente-a a ler os textos, grifar as informações mais importantes e fazer as questões propostas. Oi, crianças! Hoje a nossa aula é sobre a linguagem escrita. Você saberá onde e como ela foi inventada e o que essa invenção proporcionou para a humanidade. Siga as orientações para o seu estudo. Leia o texto, a linguagem escrita e o alfabeto fenício. Faça um resumo dos textos. Resolva as atividades propostas. Sugestão de leitura. Aqui tem a sugestão de um livro, desse livro aqui. Eu até procurei esse livro para baixar em PDF para vocês, mas eu não consegui encontrar. Se vocês conseguirem encontrar, façam a leitura. Este livro fala do desenvolvimento da escrita desde os primeiros registros em cavernas até os signos que hoje utilizamos para nos comunicar. Neste conto, Luca também compartilha as várias novidades que está aprendendo na escola. Atividades. Então, aqui tem um texto, eu vou ler para vocês o texto. Vocês leiam também. E, à medida quando forem lendo, vão grifando, marcando as partes que acharem mais importantes, tá? A linguagem da escrita. Durante muito tempo se acreditou que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. No entanto, novos achados indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Ela pode ter sido inventada na Mesopotâmia, no Egito, na Índia ou na China. O desenvolvimento da escrita pelos sumérios não ocorreu de uma hora para outra. Resultou de um longo processo. Acredita-se que a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos e a circulação de produtos, trigo, animais e utensílios deu origem à escrita. Quem são os sumérios? Sumério é um povo da Mesopotâmia. Os sumérios escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida que depois eram colocadas ao sol para secar. Para escrever, usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular com o qual faziam sinais em formas de cunha. Por isso, essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. O que é cunha? É peça de ferro ou madeira
cortada em ângulo agudo. A escrita possibilitou à humanidade armazenar. Voltar um pouquinho aqui, só um minutinho. A escrita possibilitou à humanidade armazenar ideias, experiências e transmiti-las às novas gerações. A escrita suméria, bem como a egípcia, utilizavam pictogramas e a escrita chinesa utilizava ideogramas. As escritas pictográficas e ideográficas eram complexas, possuíam milhares de caracteres e eram somente praticadas por um número pequeno de profissionais especializados, escribas ou membros da realeza. O que é pictograma? Pictogramas são desenhos simplificados e estilizados que representam objetos ou seres. Ideogramas são símbolos que retratam uma ideia, um acontecimento. E os escribas eram as pessoas especialistas em praticar a escrita naquela época. Normalmente pertenciam à realeza. O alfabeto fenício. A necessidade de facilitar o comércio e agilizar a comunicação com outros povos levou os fenícios a desenvolver um alfabeto. Esse alfabeto, desenvolvido e divulgado pelos fenícios por volta de 1100 anos antes de Cristo, revolucionou as comunicações entre as pessoas e povos e continua sendo muito importante no nosso dia a dia. Em vez de milhares de ideogramas, como os que usam os chineses, os fenícios propunham 22 sinais, cada um deles correspondendo a um som e não a uma ideia ou palavra. A escrita alfabética fenícia era, portanto, muito mais simples e prática do que a mesopotâmica ou a chinesa. Assim, mais pessoas tiveram acesso à informação e ao conhecimento, antes reservado a poucas pessoas. As 22 letras do alfabeto fenício eram consoantes. Os gregos acrescentaram a elas as vogais. Assim, o alfabeto fenício serviu de base para o grego, que deu origem ao latino, no qual se baseia o alfabeto que usamos hoje. Hoje nós usamos esse alfabeto. Então, aqui está a escrita fenícia, né? Em chapas, placas de barro, usavam sinais. O alfabeto grego, né? Primeiro veio as letras, né? Veio as consoantes, depois os gregos vieram colocar as vogais. Então, esse é o alfabeto grego. O alfabeto latino, que eram esses sinais, né? Leia os textos. A linguagem escrita, o alfabeto fenício, destaque as informações mais importantes de cada texto e no caderno faça um resumo deles, um pequeno texto escrito com suas palavras, contendo as informações mais importantes, trechos que você sublinhou. Então, quando nós começamos a leitura dos textos, os dois textos, a linguagem escrita e o alfabeto fenício, eu pedi que à medida que vocês fossem lendo, vocês fossem destacando as informações importantes. Então, depois que vocês destacaram, agora vocês vão fazer um resumo ou no caderno ou atrás do pet de vocês, se a página de trás do pet de vocês estiver em branco, tá bom? Fazer um resumo, então essa é uma questão pessoal. Vocês precisam fazer o resumo, escrever com suas palavras o que você entendeu do texto, a linguagem escrita, e do texto, o alfabeto fenício, ok? Questão 2. Responda a cruzadinha de acordo com as dicas abaixo.
Então, vamos lá as dicas. Letra A. Povo que desenvolveu o alfabeto. Então, o alfabeto foi desenvolvido pelos fenícios. Então, olha, ficou um errinho aqui do PET, um quadrinho a mais, tá? Não faltou, sobrou um quadrinho aqui. Então, mas não tem importância, podem fazer dessa forma. Se quiser, podem colorir esse quadrinho aqui. Letra B. Os desenvolveram a escrita a fim de melhor controlar os recebimentos e pagamentos de produto. Quem foi esse povo que desenvolveu a escrita? Foram os sumérios, né? Letra C. Desenho simplificado ou estilizado que representa objeto ou seres. É pictograma, ok? Letra D. Escrita criada pelos sumérios em forma de cunha, feito sobre argila com palitos. É a escrita cuneiforme. A escrita chinesa utilizava ideograma. Ok? Letra F. Lugar onde acreditava-se que a escrita tinha surgido por volta de 3.500 a.C. É Mesopotâmia, tá, gente? Tem um rim aqui, eu vou corrigir. Mesopotâmia. Aqui também eu vou corrigir o meu errinho aqui, tá bom? Mesopotâmia. Onde o profissional especializado na escrita pictográfica, nome do profissional especializado na escrita pictográfica e ideográfica, era os escriba. Escriba era o nome do profissional. Responda no caderno, dê respostas completas. Aqui está pedindo para responder no caderno, porque aqui no PET não cabe. Então, vocês podem responder no caderno, ou podem, se a página de trás do seu PET for em branco, pode responder atrás dela, se couber, depois de você já ter feito o resumo, né? Letra A. O que a escrita te ajuda a fazer no dia a dia? Então, isso aqui é uma resposta pessoal, tá? O que a escrita te ajuda? Então, é uma resposta sua. Eu coloquei a minha resposta, não quer dizer que a sua tem que ser idêntica à minha. A escrita ajuda a trabalhar, estudar, comunicar, expressar sentimentos, anotar recados, ensinar, digitar, calcular, identificar, ensinar e expressar-se no meio social, familiar, educacional, entre outros, de modo geral. Letra B. Segundo relatos históricos, a escrita foi inventada na Mesopotâmia. Que motivos levaram a tal invenção? Quem a inventou? Então, acredita-se que a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos e a circulação de produtos como trigo, animais e utensílios deu origem à escrita. Isso está lá no texto. Quem foi que inventou? Foram os sumérios que inventaram a escrita. Acredita-se, né? Mas ela pode ter sido originada em vários outros lugares. Letra C. Os fenícios inventaram o alfabeto fonético. No que isso contribuiu? Então, a invenção do alfabeto, né, que é o que nós usamos até hoje, no que contribuiu? Eu coloquei várias contribuições aqui. A escrita alfabética fenícia era muito mais simples e prática do que a mesopotâmica e a chinesa. Então, quer dizer, facilitou, era mais simples. Mais pessoas tiveram acesso à informação e ao conhecimento, antes reservado a poucas pessoas. Então, antes só os escribas conseguiam escrever. Aí depois, com a invenção do alfabeto fonético pelos fenícios, mais pessoas conseguiram escrever, tiveram acesso à informação e ao conhecimento. O alfabeto fenício serviu de base para o grego, que deu origem ao latino, no qual se baseia o alfabeto que usamos. Então, foram várias contribuições, né? Para você, o que significa saber ler e escrever? Aqui também é uma resposta pessoal. Para você, Para você, o que significa saber ler e escrever? Resposta pessoal. Então, olha, a minha resposta.
No mundo como o atual, em que os textos estão por toda parte, saber ler e escrever é uma necessidade para poder participar plenamente da vida social. Então, é importantíssimo saber ler, né? Quem não sabe ler enfrenta várias dificuldades. Ainda hoje no Brasil existem pessoas analfabetas, e muitas, tá, gente? Não são poucos os analfabetos que existem no Brasil e no mundo. Na sua opinião, essas pessoas enfrentam dificuldades? Quais? Na sua opinião. Eu coloquei aqui a minha opinião, tá? Vocês podem colocar a de vocês. Então, na minha opinião, as pessoas que são analfabetas enfrentam várias dificuldades. Então, vamos à resposta. As pessoas que não sabem ler e escrever enfrentam várias dificuldades. Entre elas, conseguir um emprego, alimento, saúde e educação. Porque quem não tem emprego tem dificuldade de conseguir alimento, né? Ter acesso à saúde e à educação. E ainda tem o desafio de viver precisando sempre de alguém para auxiliá-las a pegar um ônibus, a descobrir qual o remédio da receita, saber encontrar um endereço e muito mais. Então, as pessoas que são analfabetas encontram várias dificuldades. Essas que eu coloquei aqui são apenas algumas, né? Então, se você não sabe ler, a pessoa não sabe ler, ela não sabe ler no letreiro lá do ônibus para onde que ele está indo, se é realmente o ônibus que ela precisa pegar. Se ela pega uma receita de um remédio ou um remédio, ela não sabe usá-lo corretamente. Precisa da ajuda das pessoas. Por isso, a importância de se saber ler e escrever. Ok? Por hoje é só. Espero ter ajudado. Façam as correções e envie a foto para a sua professora. Bons estudos, até a próxima. Fiquem com Deus.